Oi, gente, tudo bem? Olha, como parte das pessoas do nosso grupo está na dúvida se cria ou não uma entidade para poder realizar os seus projetos, eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouco sobre o que é uma associação sem fins lucrativos, que é o perfil de instituição que nós aqui do Clube Literário Tamboril resolvemos criar para poder realizar projetos, para poder fazer a transformação no mundo que a gente quer ver acontecer. E a associação sem fins lucrativos é um tipo de ONG ou OSC, Organização da Sociedade Civil. Uma associação sem fins lucrativos é, em primeiro lugar, uma reunião de pessoas que têm um objetivo comum, uma causa pelas quais elas lutam. E essa causa pode ser ambiental, social, comunitária, como a associação de moradores de bairro, associação de aposentados, uma associação de pais e amigos, como é o caso da APAE, e tantas outras que a gente tem como exemplo, né? Uma escola de futebol. E todas elas têm um objetivo de trazer algum bem para a comunidade, de solucionar em parte um problema que não está sendo solucionado pelo governo e nem pelo mercado. E aí, dessa forma, as associações são chamadas também de terceiro setor. Né? O primeiro setor é o governo, o segundo setor é o mercado, né? São as empresas, e o terceiro setor são as ONGs. Não sei se necessariamente nessa ordem o governo e as empresas, mas as ONGs são o terceiro setor. E quantas pessoas precisamos reunir para poder formar uma associação? Obrigatoriamente, a gente precisa ter pelo menos 6. 3 dessas pessoas vão ocupar os cargos de gestão, estando diretamente envolvidas e responsáveis pelas funções de presidente, tesoureiro e secretário. O presidente é quem assina todos os documentos pela entidade, né? E também, de preferência, tem que ser alguém que vai representar a entidade em eventos, em conversas com o poder público. O tesoureiro, que é aquele responsável também pelas contas da entidade, juntamente com o presidente. Então, tudo que se tratar de recurso financeiro, o tesoureiro também tem que assinar. Por exemplo, a abertura de conta no banco, contratos. E o secretário, ele é responsável por auxiliar na manutenção de toda a documentação burocrática da ONG. Então, todas as atas, todas as reuniões devem ser registradas em ata. Existem prazos para serem feitas declarações, né, junto à Receita Federal, para avisar que a instituição está ativa. Existem cadastros a serem feitos em órgãos públicos, em conselhos municipais da criança e do adolescente, conselho de saúde, e o secretário ele fica atento a essas coisas. E aí, esses 3 cargos, eles têm suplentes, né? Caso uma dessas pessoas precise se afastar, então obrigatoriamente tem que ter o suplente. Então, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o segundo tesoureiro, o secretário e o segundo secretário. E é exigido também que exista um conselho fiscal, formado de 3 pessoas, conselheiros fiscais oficiais e 3 suplentes. Mas essas 6 primeiras pessoas são as que vão estar atuando constantemente à frente da ONG. O Conselho Fiscal, anualmente, semestralmente, dependendo do estatuto da ONG, né, vai estar avaliando as contas que forem apresentadas. Esse Conselho Fiscal é para dar uma transparência para toda a associação, para toda a comunidade, porque o Conselho Fiscal analisa as contas que forem apresentadas pela associação. Tivemos tanto de patrocínio, investimos aqui ou investimos ali. O Conselho Fiscal analisa e aí pode aprovar ou não essas contas. A associação sem fins lucrativos, então, é exatamente como uma empresa. Tem essas áreas de gestão, ela tem personalidade jurídica, então ela é diferente de cada um dos seus associados, ela não é o presidente, o tesoureiro, o secretário, ela é uma entidade com um CNPJ próprio. O que significa ela não ter finalidade lucrativa, né? Nesse sentido, a empresa, ela gera lucro e o lucro é dividido para a sua diretoria, para o seu proprietário. Já a associação sem fins lucrativos, o lucro não é dividido entre os acionistas, entre os associados.
esse lucro deve ser investido na causa ou deve ser investido na associação. Então, isso significa que se a empresa captar 10, 100, 200 mil reais, ele não vai servir para remunerar a sua diretoria, o presidente, o tesoureiro, o secretário. Esse trabalho é voluntário. Porém, esse dinheiro deve ser investido na causa. As vantagens de se registrar como associação, para vocês que ainda estão em dúvida, é poder receber apoio financeiro e não financeiro, tanto do governo quanto de empresas. Atualmente, bem recentemente, a Caixa Econômica abriu um edital para doar seu mobiliário. Então, nós aqui na nossa biblioteca comunitária, por exemplo, recebemos computadores da cooperativa de crédito, Sicoob. Eles abriram um edital porque estavam trocando seus computadores a cada 4 anos. Eles trocam seus computadores, 4 ou 3 anos. Eles abriram o edital, nós mostramos o nosso trabalho, dissemos para que a gente iria utilizar aqueles computadores e eles nos doaram 6 computadores. Então, nem sempre é um patrocínio em espécie, em dinheiro. E vocês viram durante a formação aí do Acolher que o recurso não necessariamente é financeiro, né? Esse recurso pode ser um mobiliário, pode ser uma doação de coletes de futebol para o nosso time de futebol, pode ser a concessão de um terreno. A prefeitura tenha um terreno que não esteja sendo utilizado e ela faz um contrato de comodato e doa para essa associação sem fins lucrativos para que ela possa utilizar aquele terreno por 10, 20, 30 anos. Esse é um contrato de comodato, por exemplo. Então, as vantagens de ser uma associação é que, sendo uma entidade com as contas transparentes, com a personalidade jurídica, a prefeitura não vai estar emprestando esse terreno para uma pessoa, para um dos associados, mas sim para a entidade, porque é garantido que aquela entidade tem uma causa, atua naquela causa, e mesmo que aquela pessoa um dia pare de atuar naquela causa, a entidade continua existindo, independente dos seus associados. Além de receber doações, a associação também pode contar com o apoio da comunidade, porque diferentemente de ser eu a estar pedindo a ajuda da comunidade, é uma entidade que está pedindo e uma entidade que passa a ser reconhecida por aquelas pessoas que ela atende. Então, a Associação de Pais e Mestres, a APAI, consegue muito mais facilmente contar com o trabalho voluntário da comunidade do que se fosse uma pessoa pedindo. Da mesma forma, pode-se também estabelecer convênios com a instituição de ensino, como universidade, e receber estagiários na sua associação. Além disso, tem os editais todos, a maioria deles, diferente do edital do Acolher, que está reconhecendo a pessoa, o mobilizador social, a maioria dos editais prioriza beneficiar entidades, porque pode ser fiscalizado com mais facilidade, porque tem essa garantia de continuidade e é diferente da pessoa. E também tem as leis de incentivo fiscal, que são uma outra forma de manter a entidade por meio de apoio de empresas que abatem do seu imposto de renda aquele valor que elas contribuírem com a entidade. Então, a empresa, por meio da lei de incentivo ao esporte, aporta ali 30 mil reais no seu projeto e ele abate aquilo quando ela for pagar o imposto de renda daquela empresa, né? Ela abate aqueles 30 mil reais do imposto que ela deve ao governo. Essas são as vantagens, mas a gente precisa saber quando é o momento de deixar de ser pessoa física, deixar de ser um mobilizador social e passar a ser uma entidade. Isso é muito sensível, é uma decisão muito difícil de tomar, porque precisa que todo o grupo esteja comprometido com a mesma causa, esteja ciente do que é aquela causa e esteja ciente também de todas as responsabilidades que é assumir a sociedade dentro de uma instituição, ainda que seja sem fins lucrativos. Tem muitas obrigações, juntos, vocês estão criando uma entidade que passa a existir e vai ter cara, vai ter responsabilidade junto à sociedade. E além disso tudo, além de ter as pessoas e as pessoas saberem claramente o que elas estão fazendo naquele lugar, é preciso ter um recurso inicial, saber de onde vai sair esse recurso inicial para registrar a associação, porque existem alguns custos na hora do registro, né? Você tem que pagar cartório, contador, certificado digital,
autenticação de alguns documentos. Não sei se todos os municípios liberam o alvará gratuitamente, mas para as entidades sem fins lucrativos o alvará é gratuito. Mas tem esse custo aí em torno de R$ 1.000. E anualmente o contador pode te cobrar ali R$ 300, R$ 400 para poder manter regularizadas as informações da sua empresa junto à Receita Federal. Mesmo se você não teve movimentação de recurso financeiro, o contador é quem informa para a Receita Federal. Então você precisa ter um contador. Então é preciso, além das pessoas, esse recurso inicial de cerca de R$ 1.000. Como oficializar e fazer nascer uma associação? Primeiramente, é preciso reunir essas pessoas em mais de uma reunião, né? Tá todo mundo alinhado, discutindo o que é essa associação, o que ela vai fazer, o que vamos fazer juntos, né? Escolha um nome bacana que tenha a ver com a sua missão. Então, se eu sou uma escolinha de futebol, se eu sou uma ONG, uma entidade filantrópica, se eu tenho que escolher aquele nome que mais me representa. Para que de cara as pessoas saibam qual é o objetivo dessa associação sem fins lucrativos. Decidir coletivamente o que vamos fazer juntos enquanto associados, qual é a missão dessa associação sem fins lucrativos, como nós vamos atuar de fato, né? Qual é o nosso plano de ação para ter os melhores resultados naquela nossa missão diante da comunidade. E além disso, nesse primeiro momento de criação da associação, é preciso definir os papéis. Quem vai ficar responsável por cada papel dentro da entidade, seja como presidente, como tesoureiro, como um cargo de diretoria ou não, mesmo como voluntário. E aí, na hora de escolher o nome, é importante dizer também que vocês têm que pesquisar na internet, né, se já existe aquele nome, para não correr o risco de, na hora do registro, ter que escolher um outro nome. Então, pesquisem bastante para saber se o nome que vocês estão criando é único, é o primeiro a ser criado. Eu oriento também vocês a assistirem vídeos no YouTube, lerem materiais, ler a lei do Marco Regulatório do Terceiro Setor, que é chamado MIROSC. Essa lei ela fala sobre todas as obrigações e direitos também da instituição. E depois de fazer todos esses estudos, vocês vão estar prontos para elaborar um estatuto social. Já existem cláusulas que são obrigatórias nesse estatuto social, como vão ser aceitos os associados, para quem será doado o patrimônio da entidade caso ela seja dissolvida, qual a periodicidade será feita a prestação de contas. E principalmente, além dessas coisas que são obrigatórias, que isso existem modelos já enquadrados na legislação atual, é importante definir a área do objeto da ONG. O objeto é aquilo em que a gente atua diretamente. Então, se a sua ONG é uma ONG de saúde, você não vai colocar ali que você atua na área de saúde, meio ambiente, defesa do direito da mulher e muitas outras coisas que não sejam necessariamente o que você vai fazer. É muito importante que toda empresa, quando vai procurar apoiar a sua ONG, ela vai ler no seu estatuto qual é o objeto daquela ONG, qual é o campo que aquela ONG atua. E se tiver muita coisa lá e não tiver batendo com a vida real, não tem transparência. Então tem que ter uma coerência. No seu estatuto, a parte mais importante para ser debatida coletivamente é qual é a nossa missão, qual é o objeto em que a gente atua. Então, nós aqui do Clube Literário Tamboril temos como objeto a cultura, a educação e o desenvolvimento social. Então, nós definimos no nosso estatuto, dentro da área da cultura, quais são as atividades que a gente quer exercer, quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Com isso, quais são as atividades e objetivos também na área da educação e na área social. E da mesma forma é bom deixar claro também o público-alvo. Eu atuo na área da educação, com projetos para crianças e adolescentes, ou eu atuo na área da saúde com projetos de defesa dos direitos da mulher, ou sendo um asilo, por exemplo, eu não posso colocar lá que o meu público-alvo são crianças e adolescentes. Então tem que ter uma clareza nesse objeto, muito importante isso.
Esse estatuto social, já que estamos falando aqui da criação oficial de uma ONG, ele tem que ser assinado por um advogado. Algum amigo da ONG, pode ser um associado também que seja advogado, mas tem também esse serviço gratuitamente na OAB, na seção da OAB dos municípios de vocês, que é um serviço pro labore que eles fazem gratuitamente. É só mesmo para o advogado revisar o estatuto, ver se está tudo dentro do Código Civil, e depois que ele assina e carimba, você pode fazer a ata de fundação da associação. Essa ata de fundação vai oficializar a vontade de todos que estão presentes naquela reunião, e aí é importante estarem todos os associados, oficializa que todos concordam em criar aquela associação, todos aprovam aquele estatuto e todos concordam com a eleição da diretoria atual. E aí nessa ata vai constar quem será o presidente, o vice-presidente, o secretário, o segundo secretário e também o conselho fiscal. Depois de registrada a ata, vocês têm que procurar um contador, e aí ele vai dizer para a Receita Federal, né, ele vai ter um documento que chama DBE, ele vai lançar esse DBE dizendo que vocês querem se registrar com aquele nome. E aí vai constar que não existe aquele nome registrado e tudo mais. Com esse documento, vocês vão ao cartório de pessoas jurídicas, onde vocês vão levar um ofício solicitando o registro daquela pessoa jurídica, né, daquela associação, o ofício, o estatuto, 2 cópias do estatuto, 2 cópias da ata, uma relação com os nomes, documentos e endereço de todos os integrantes da diretoria e cópia dos documentos pessoais e comprovantes de endereço dessas pessoas. E aí, chegando no cartório, vocês deixam o documento lá, tem um custo bem alto para poder registrar a instituição, mas algumas secretarias de assistência social do município oferecem um serviço de desconto, eles têm convênio com o cartório e para as entidades sem fins lucrativos existe um desconto. Então procurem saber se no município de vocês tem esse benefício. Se não tiver, é bom fazer uma vaquinha, pensar em como vai arrecadar esse dinheiro para poder fazer o registro. Depois que o cartório entregar a sua documentação, você passa a existir enquanto entidade sem fins lucrativos, enquanto pessoa jurídica, associação. E aí você pega esse documento, leva para o contador, e também pode ser um contador voluntário, né, membro da associação. Ele vai gerar um certificado digital, e por meio desse certificado digital, a entidade vai fazer anualmente a sua declaração de tudo que teve de movimentação de recursos e tudo que não teve. As entidades sem fins lucrativos, elas são isentas da maior parte dos impostos, mas caso ela contrate um funcionário, né, ela tem que pagar os direitos trabalhistas, tem algumas coisas que ela tem que pagar, mas a maioria dos impostos é isento. Então, por isso é importante estar regular na Receita Federal. Sem essa regularidade, vocês não vão conseguir apoio nem do poder público, nem das empresas. É importante, gente, na hora de escolher os membros da diretoria e também a sede da associação, que a princípio acaba sendo a casa da gente mesmo, ou uma garagem, uma varanda, um lote que a gente tenha disponível para fazer as atividades. É importante que as pessoas não tenham nenhum impedimento, de preferência que elas não sejam filiadas a partidos políticos ou não tenham cargos políticos de chefia, né, cargos eletivos, porque isso dá mais autonomia e isenção para a entidade. Então não é bom que seja um presidente que é o vereador ou um presidente que é juiz, né? Enfim, não é interessante. E menos ainda membro de partido político, candidato, porque essas coisas são ruins para a entidade. E também o imóvel. Aquele imóvel onde vai ser registrada a entidade tem que estar regularizado, porque senão vocês não conseguem o alvará, não conseguem funcionar. Depois de ter o alvará em mãos, que também é gratuito na maioria das prefeituras, vocês estão aptos a funcionarem. E é bom pensar bem claramente, já desde o início, como a gente vai manter essas atividades, né? Como a gente vai gerar recursos. A princípio, a gente precisa da contribuição dos associados para pagar esses custos. Anualmente tem aí um custo de R$400, cerca de R$400, para fazer as declarações para a Receita Federal. Mas tem outros custos também, caso a entidade vai abrir uma conta de pessoa jurídica num banco, né?
Tem os custos para manter aquela conta aberta, que se você tiver receber doações ou movimentar algum recurso de venda de serviços ou produtos, é interessante ter a conta, mas gera um custo também. Então é bom pensar desde o início tudo isso, né? Se eu sou uma entidade, aqui, por exemplo, a nossa biblioteca comunitária, nós vendemos livros, nós vendemos camisetas, vendemos canecas, chaveiro, nós realizamos serviços como oficinas para professores, para grupos, realizamos palestras, tudo isso para reverter. Também fazemos apresentações de teatro no quintal da biblioteca, cobrando a bilheteria. E com tudo isso a gente consegue gerar uma receita mínima para a entidade. Desde o início foi assim. E depois de 3, 4 anos, a gente começou a conseguir uma maior visibilidade e também o apoio por meio de editais, de lei de incentivo, e hoje a gente tem essas duas fontes de custear a entidade. Mas é isso. As obrigações da associação é manter a transparência das suas contas, né, a transparência de todas as ações. E isso ajuda a gente a fidelizar aqueles apoiadores que já conhecem o nosso trabalho e também ajuda a atrair novos apoiadores, voluntários, estagiários, parcerias institucionais. E aí é só manter essas obrigações todas em dia, né? Da transparência, da eleição da diretoria a cada 4 anos, se for o caso do estatuto de vocês, e as declarações anuais para a Receita Federal. Com isso, a entidade tende a crescer, a conseguir impactar mais pessoas, e o trabalho fica cada vez mais instigante, mais motivador, porque à medida que você vê os resultados acontecendo, a gente consegue se empenhar mais. E com o tempo, a entidade pode, inclusive, gerar trabalho e renda para as pessoas que estão envolvidas. Né? Hoje aqui a gente, além de beneficiar algumas famílias, a gente está beneficiando jovens que são estagiários na biblioteca e que recebem a Bolsa Estágio. Nós temos uma equipe de 4 pessoas que recebem pagamento pelas suas atividades na ONG. Então a gente vê que é possível mobilizar a comunidade para, além da gente como pessoa física, mobilizar coletivamente. E é muito gratificante. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e tenha motivado também. Boa sorte aí na criação das associações de vocês. Abraço.